Nós iniciamos aqui a nossa terceira hora do Jornal da Manhã, falando mais uma vez a respeito do discurso que o presidente Lula deu hoje pela manhã lá na Indonésia com o Igor Damasceno, que está de volta ao Jornal da Manhã. Na ocasião, Lula defendeu usar moedas próprias no comércio entre os dois países. Isso nas vésperas do encontro com o presidente americano Donald Trump. Ô Igor, como isso acaba se relacionando? O que é que você destaca para a gente desse discurso do presidente Lula às vésperas desse possível encontro com o Trump, hein? Nonato, mais uma vez, ótimo dia a você e a Soraya, também a todos que nos acompanham. Olha, isso pode colocar tudo a perder. O Brasil tem avançado nessa questão de negociações com as tarifas, mas provocar uma indignação a Donald Trump nesse momento pode ser ali um tiro no pé para o presidente Lula. Vou contextualizar melhor essa história para vocês. A gente até abriu a segunda hora daqui do JM falando a respeito dessa situação, mas agora a gente vai aprofundar. É que durante o pronunciamento do presidente Lula em Jacarta, na Indonésia, ele fechou novos acordos bilaterais com o país do Sudeste Asiático. Mas Lula, durante esse pronunciamento, disse que defende o livre comércio e que não quer uma guerra fria comercial. Ele disse que Indonésia e Brasil têm o direito de fechar acordos e fazer ali a sua relação comercial com base nas moedas locais, no nosso caso real, no caso da Indonésia, a rúpia, desprezando o dólar, que é hoje a moeda em comum em parcerias comerciais. E por que isso pode provocar a ira de Donald Trump? Porque há algumas semanas o próprio Trump atacou o BRICS, o bloco dos países emergentes. Esse negócio, essa situação de utilizar moedas regionais, locais, para fechar acordos, é um dos pontos de defesa de Lula no BRICS, o bloco dos países emergentes. E Trump disse que aqueles países que brincarem com o dólar vão ser punidos. Trump, na época, ele não citou nomes, mas foi no mesmo dia em que Lula discursou defendendo mais uma vez que as transações, os acordos comerciais não sejam feitos mais com a moeda norte-americana. Isso despertou ali o auge da crise entre Brasil e Estados Unidos e acabou então respingando no BRICS. Agora, Lula volta com esse discurso, faltando apenas 3 dias para ele se encontrar possivelmente com Donald Trump na Malásia. Então isso pode azedar esse relacionamento que hoje, segundo os dois chefes de Estado, está muito bom. Nós temos um trecho falando a respeito desse discurso polêmico do presidente, dessa defesa de acordos comerciais livres. Vamos ouvir. Queremos comércio livre e mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos, para representar o nosso povo. Discurso de mais cedo, lá na Indonésia, é claro, do presidente Lula, que segue nesse giro pela Ásia. E nesse momento o presidente tem mais um pronunciamento, tem mais uma fala. A gente vai conferir o que diz o presidente Lula lá na Indonésia. Mas eu penso que se não houver, da parte dos empresários, tanto da Indonésia quanto do Brasil, o esforço necessário para poder ganhar o dinheiro que acham que seja possível ganhar, o comércio dos países não será um comércio forte. Eu queria lembrar vocês que eu uso 6 palavras para tentar despertar em cada empresário, e eu também quero agradecer aos empresários da Indonésia, às empresárias que estão presentes. Eu digo que há 6 palavras que não são mágicas, mas que são necessárias para convencer algumas pessoas a
a fazer investimento em outros países, construir parcerias com outros empresários. E são palavras simples. Uma delas é estabilidade fiscal, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade social e a previsibilidade que os investidores precisam para saber se vale ou não a pena investir, se serão pegos ou não de surpresas. E isso o Brasil faz questão de oferecer a todo e qualquer investidor que queira procurar o Brasil como um país onde ele possa estabelecer seus investimentos e ter como retorno aquilo que é o resultado do investimento. Eu queria dizer que é uma grande honra participar desse Fórum Econômico acompanhado de ministros e de mais de 100 empresários brasileiros. Quando visitei a Indonésia pela primeira vez há 17 anos, o mundo atravessava o colapso financeiro de 2008, causado pela crise do subprime americano. O receituário neoliberal mostrou-se incapaz de conter a turbulência gerada no mundo desenvolvido. O Brasil provou que era possível 9 minutos. Repita. 8 e 9. Da inclusão e do bem-estar social. Apostamos no mercado interno e na diversificação de nossas parcerias comerciais e saímos fortalecidos da crise. Naquele ano, realizei um périplo pelo Sudeste Asiático e vim a Jacarta, em 2008, acompanhado de representantes do setor empresarial brasileiro. Firmamos com a Indonésia a primeira parceria estratégica do Brasil no âmbito da ASEAN, que na época já era um dos polos dinâmicos do crescimento mundial. Desde então, nosso intercâmbio bilateral passou de 2,2 bilhões para 6,3 bilhões em 2024. Eu queria só dizer para os empresários aquilo que já foi dito aqui pelo Jorge Viana, que é muito pouco. Um país de 280 milhões de habitantes e um outro país de 215 milhões de habitantes, com tanta similaridade entre si e com tanta necessidade entre si, não ter trabalhado o suficiente para que hoje nós pudéssemos ter um comércio acima de 15 ou 20 bilhões de dólares. Eu acho que sempre é tempo de recuperar, e essa minha vinda, nessa visita de Estado, retribuindo a visita de Estado do presidente Prabowo ao Brasil, é a demonstração de que o Brasil quer levar muito a sério essa parceria estratégica que nós queremos construir com a Indonésia. Avançamos muito, mas essas cifras certamente são incompatíveis com o grau de ambição da nossa parceria estratégica e nossa colaboração no âmbito dos BRICS. O intercâmbio bilateral permanece aquém do potencial dos nossos países, que já somam 500 milhões de habitantes. A Indonésia é o 5º maior parceiro do nosso agronegócio e destino importante das exportações de soja, açúcar, trigo, milho e café. Podemos contribuir para a segurança alimentar do povo indonésio, o que inclui o programa de alimentação escolar do presidente Prabowo, refeição nutritiva gratuita. Trabalhar para facilitar o comércio e baixar o custo dos consumidores finais é um compromisso que firmei com o presidente Subianto. A indústria brasileira também é competitiva em vários setores de elevado conteúdo tecnológico e valor agregado, como o aeronáutico e o espacial. O Acordo de Cooperação em Defesa
e colocamos em vigor em março deste ano. 8:12. Repita. 8:12. Para... Seguimos aqui no Jornal da Manhã, estamos acompanhando aqui o presidente Lula num discurso no Fórum de Empresários lá em Jacarta, na Indonésia. O presidente falou que o comércio entre os dois países precisa ser forte, agradeceu os empresários indonésios, conclamando por mais parcerias, destacou que o Brasil tem estabilidade fiscal, jurídica, política, econômica e também previsibilidade para os investidores e ressaltou ainda que o comércio entre os dois países melhorou, mas ainda pode ser melhor, ainda pode avançar ainda mais. Eu lembro também que anteriormente o presidente Lula defendeu o uso de moedas próprias no comércio entre os países. E nós estamos às vésperas de um possível encontro entre Lula e Donald Trump, que ocorreria na Malásia, a próxima etapa dessa viagem. Vamos convidar aqui os nossos analistas, o Cristiano Beraldo e o Túlio Nassa estão com a gente nesta manhã. Ô Túlio, a insistência nesse assunto de moedas próprias é fora de hora, à medida que nós estamos aí há cerca de 3 dias de um possível encontro com o Donald Trump ou não? Pois é, Nonato, é totalmente fora de hora. Eu fico pensando aqui no seguinte, dá-me os indícios que eu lhe dou os fatos. Parece muito que essa guinada do presidente, nesse momento, nessa briga contra o dólar, revela uma coisa, que a reunião entre Marco Rubio e Celso Vieira não foi uma reunião boa, porque não faz sentido nenhum, dias antes do presidente Lula se encontrar com o presidente Trump, ele ir cutucar a ferida mais doída de Donald Trump, que é exatamente o dólar como transação internacional, como moeda de referência. Os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, se desindustrializou, se aproveitou da mão de obra barata, da pouca regulação ambiental que esses países asiáticos têm e produz os seus produtos de forma mais barata. E os Estados Unidos compra já o produto industrializado. Então, Donald Trump vive hoje muito à base do dólar, sustenta a economia norte-americana. Então, esse discurso do Lula pega no ponto fraco de Donald Trump. Então, me parece que Lula já está antevendo que a conversa com Donald Trump não vai ser uma conversa boa. Como diz Churchill, não adianta negociar com o tigre se você está com a cabeça dentro da boca dele. Então me parece que Lula já está antevendo que essa conversa com Donald Trump não vai ser a melhor conversa. E por isso sim, ele joga forte, ele joga a sua carta mais forte nesse contexto. Agora, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Está muito esquisita essa postura do Lula, Nonato. Ele repete exatamente a fala que provocou essa ira de Donald Trump na época na cúpula do BRICS, né, em relação a essa moeda própria. Beraldo, o presidente erra no tom? Não, ele erra em absolutamente tudo, Soraya. Não faz nenhum sentido, nem ideológico, nem prático, esse tipo de conversa. O Brasil não é ninguém na fila do pão do comércio internacional. Nós somos absolutamente insignificantes, apesar de todo o nosso potencial e toda a nossa riqueza. Mas o trabalho feito por figuras políticas como o próprio presidente Lula mantém o Brasil no atraso e a gente não consegue ser um player relevante. Esse discurso de sair do padrão dólar não faz nenhum sentido para a própria Indonésia. A Indonésia que, só por exemplo, no turismo, a Indonésia recebe 2 vezes mais turistas internacionais do que o Brasil. Aliás, mais de 2 vezes. A Indonésia só consegue isso porque existe o dólar ali, porque as pessoas conseguem planejar suas viagens, fazer despesas e tal, numa moeda de referência internacional. Imagina se o presidente estivesse fazendo esse discurso usando referências em reais. Os empresários da Indonésia não entendem absolutamente nada. Eu pegar a calculadora para poder... Não faz nenhum sentido isso. A China e a Rússia, que são os 2 principais players dos BRICS, não estão falando isso, mas aí fica o presidente brasileiro falando essas coisas e sendo visto na comunidade internacional como alguém completamente desconectado da realidade do mundo. Ô Túlio, e ainda em cima desse assunto, o presidente chamou a atenção aqui para o que o Brasil pode oferecer, por exemplo, para a Indonésia ou para os empresários indonésios, para incrementar esse nosso comércio, essas nossas relações. É coerente essa fala do presidente quando ele fala das estabilidades fiscal, jurídica, política, econômica e também a previsibilidade para os investidores que o Brasil oferece, ô Túlio? Olha, Nonato, aí é aquela história, a diferença do veneno e do remédio é a dose. Enquanto o Lula está pregando um maior acordo com a Indonésia, explicando que o Brasil tem uma grande produção agrícola que a Indonésia pode aproveitar em relação à sua segurança alimentar, ampliar as relações comerciais do Brasil,
Tudo isso está na parte do remédio, está perfeito. Agora, quando ele vai para o campo da política, falando em relação ao dólar e falando o que você acabou de dizer de responsabilidade fiscal ou de questões aí ligadas a essa segurança jurídica, aí é um completo absurdo, porque tudo que o governo brasileiro não faz é responsabilidade fiscal e segurança jurídica. De outro lado, se ele manter o discurso aí no comércio, na ampliação das relações comerciais com a Indonésia, que é um país importante nesse sentido, tá tudo certo, tudo bem. O problema é que ele não se aguenta, Nonato. Ele está indo para o campo político e eu acredito que ele está indo para o campo político porque ele sabe que ele está com a cabeça na boca do tigre. Ele sabe que os Estados Unidos não vai facilitar nessa negociação. Então ele está trucando forte. É como eu penso, Nonato. Agora, Beraldo, os Estados Unidos vêm demonstrando e, de alguma forma, pressionando pelo acesso às terras raras, né? Que daí isso seria pela frente comercial nessa conversa. Isso vai ser suficiente para deixar de lado a frente também política? Não, porque a gente está vendo, Soraya, o governo ser liderado por um presidente que não consegue se fortalecer no ambiente internacional. E quanto mais fraco o Brasil tiver, mais ele vai precisar de um país como os Estados Unidos, mais fraco ele vai estar na mesa de negociação. Soraya, fechando os olhos aqui, ouvindo esse discurso do presidente Lula, eu fico me sentindo numa história do Pinóquio, porque falar que o Brasil oferece estabilidade política, fiscal, econômica, não faz absolutamente o menor sentido. Os fatos contradizem essas informações de uma maneira muito evidente. E o presidente do Brasil não está falando isso num ambiente qualquer. Ele está falando isso na Indonésia, onde, por exemplo, existe pena de morte para traficante. Então, como é que um presidente de um país que morrem assassinados mais de 40 mil pessoas todos os anos, dos quais mais de 90% desses homicídios sequer são esclarecidos, que temos um problema gravíssimo das facções criminosas que comandam boa parte do tráfico de drogas internacional, que hoje dominam mais de 1.500 territórios pelo Brasil, onde a polícia não entra, o poder público não entra, chega num país como a Indonésia para falar de estabilidade, previsibilidade. Olha o judiciário brasileiro. Como é que uma empresa que passa 20, 30 anos litigando para ter direito, por exemplo, de reaver valores que a Receita Federal lhe tomou na mão grande, porque isso acontece todos os dias com os empresários e os contribuintes brasileiros, e aí você tem que ficar gastando tempo, dinheiro, saúde, brigando no judiciário contra a Receita Federal, porque 70% do judiciário brasileiro é dominado por questões tributárias. E aí o presidente vai falar de estabilidade, previsibilidade? Ora, por favor, né? A gente não pode ser tão humilhado assim, porque está todo mundo vendo que o Brasil está sendo liderado por alguém que não está falando a verdade sobre o seu próprio país.